Pessoal, boa tarde. Então, agora a gente vai começar a falar sobre a parte da farmacocinética, onde a gente vai trabalhar muito com concentração. Concentração plasmática, sistêmica, ou seja, fármaco está onde? Na circulação sistêmica. Se ele está na circulação sistêmica, ele foi administrado por uma via sistêmica. Então, a partir de agora, a gente vai focar majoritariamente nos fármacos administrados por vias sistêmicas. E como semana passada a gente já estudou toda a parte de absorção, entendeu o que é absorção, pela via oral, quais são os processos que acontecem. A gente falou semana passada também que pela via oral é no intestino, onde os fármacos eles são absorvidos de uma maneira eficiente por conta dos tipos de transporte que o fármaco ou que os fármacos conseguem. Na verdade, não que os fármacos fazem, que as células fazem com os fármacos para levá-los de um lugar para outro. E aí a gente viu que o intestino, pela via oral, acaba sendo o local de transporte de fármaco durante o momento da absorção mais eficiente em termos de fazer com que esse fármaco consiga ser transportado do trato gastrointestinal, ou seja, do lúmen do intestino, para a circulação sistêmica. E aí eu lembro que, na semana passada, eu falei sobre essa questão lá do intestino, né? Que o intestino ele vai precisar, no caso, ele vai transportar, perdão, essas moléculas do fármaco aqui, ó, que a gente está observando, tá? Aqui nós temos os enterócitos. E aqui nós temos o lúmen, ou seja, a cavidade intestinal. E aí, quando essas moléculas de fármaco elas conseguem chegar aqui no lúmen do intestino, elas vão ser transportadas através dos enterócitos para uma circulação que a gente chama de circulação o quê, gente? Essa circulação que irriga os enterócitos do intestino é a circulação sistêmica. Qual o nome dessa circulação? Esses vasos sanguíneos aqui, ó, que vão levar o fármaco do intestino até o fígado. É porta hepática, professor? Não sei. Exatamente. Circulação porta. Parabéns. Muito bem. Então, nós temos circulação porta aqui. Nessa circulação porta, o fármaco ele vai, ao ser transportado do intestino para essa circulação porta, vou desenhar a moléculazinha aqui, ó. Ele vai, através dessa circulação, pela veia portal, vai chegar onde? No fígado. Chegando no fígado, esse fármaco é, então, transportado para onde? Compartimento central do nosso organismo. Na farmacologia, para vias sistêmicas, o compartimento central no nosso organismo nada mais é do que a circulação sistêmica. Então, perdão, o que a gente viu semana passada foi o processo de absorção na sua forma mais complexa, porque a gente estudou a absorção pela via oral, principalmente. E é pela via oral que os fármacos eles são transportados
do local onde eles são administrados para a circulação sistêmica, da maneira mais complexa que existe em relação a todas as outras vias. Por quê? Porque pela via oral a gente viu, nós temos que o fármaco ele tem que passar pela cavidade oral, o esôfago, o estômago, ele tem que ser transportado para o intestino. Do intestino, ele vai ser transportado para a circulação porta. Esse transporte se divide em dois tipos. O fármaco que chega no intestino, ele pode ser transportado para a circulação porta através de difusão passiva simples, sem gasto de energia, ou seja, por dentro das células, dos enterócitos, e para isso ele precisa ser lipofílico, está na sua forma não ionizada, já falamos muito sobre isso semana passada, que seja base ou que seja ácido, o ideal é que para fazer ou para ser transportado por difusão passiva simples, ele esteja na sua forma lipofílica não ionizada. Só um momento. E aí, mas a gente viu também que o intestino ele tem uma peculiaridade, né, em relação à questão das suas células, que entre uma célula e outra, nós podemos observar que os fármacos eles são transportados paracelular. E aí, o bom disso tudo, e o que faz a via oral, apesar de todos os empecilhos que o fármaco ele precisa, os obstáculos que o fármaco precisa ultrapassar para chegar na circulação sistêmica, né? A via oral, ela é vantajosa por conta disso, porque independentemente do fármaco estar na sua forma ionizada ou não ionizada, ele conseguirá ser absorvido, porque o intestino ele faz dois tipos de transporte. Transporte por difusão passiva, transportando o fármaco do intestino para a circulação porta, ou seja, do meio mais concentrado para o menos concentrado por dentro da célula, não é isso? Ou também transporte paracelular entre uma célula e outra. Nós temos uma célula aqui, outra célula aqui. Então, esse espaço aqui é como uma espécie de canal onde o fármaco ele vai passar, caso ele não consiga passar por dentro da célula para sair do intestino e entrar na circulação porta, ele passa entre uma célula e outra, ou seja, transporte paracelular. E o importante do transporte paracelular é que ele não é tão exigente como o transporte por difusão passiva, porque para transportar por difusão passiva, o fármaco precisa passar por dentro da célula, então ele tem que estar lipofílico, porque a célula ela é circundada por uma membrana de lipídios, de fosfolipídios. Enquanto que por transporte paracelular, o fármaco ele pode estar na sua forma ionizada, polar, hidrofílica, e mesmo assim ele consegue ser transportado. Então, o intestino ele transporta dessas duas formas, não é isso? Dessas duas maneiras. E isso ajuda, facilita o quê? O aumento da quantidade ou a absorção de uma quantidade maior de fármaco devido a essa peculiaridade especial, essa vantagem do intestino, né? E aí mais fármaco vai conseguir chegar na circulação sistêmica, porque conseguiu passar por dois tipos de transporte. Entretanto, se a gente considerar outras vias, como eu falei para você, injeta um fármaco no músculo e o fármaco é uma base fraca. O músculo está inflamado, o fármaco, para sair do músculo e cair na corrente sanguínea, ele só consegue sair do músculo para a corrente sanguínea sistêmica se ele estiver na sua forma não ionizada, lipofílica, para poder fazer o quê? Ou ser transportado por difusão passiva simples. Se esse músculo estiver inflamado, o pH desse músculo ficará ácido. E se essa substância, esse fármaco, for uma base,
Base em pH ácido, ioniza muito. Fica bastante hidrofílico, polar, e não consegue ser transportado como deve ou na quantidade que deve para a circulação sistêmica. Então, uma vantagem da via oral é essa, que independentemente do pH do meio, o intestino ele consegue transportar por esses dois mecanismos, como a gente viu bastante semana passada. Mas aí, lembrando também que eu falei para vocês o que seria absorção, né? Eu expliquei para vocês que a absorção, ela nada mais é do que a transferência de um fármaco do seu local onde ele é administrado, ou seja, nós temos aqui uma via de administração e nós temos aqui a circulação sistêmica. Esse fenômeno de transferência do fármaco do local onde ele é administrado até chegar na circulação sistêmica, a gente chama de absorção. A absorção é só isso, gente. Transferência de um fármaco do seu local de administração para o compartimento central, que a gente sabe que o compartimento central é a circulação sanguínea sistêmica. Então, nada mais do que... Quer falar alguma coisa, Matheus? Nada mais além do que isso. A absorção é só isso. Foi transferido do local onde ele foi administrado para a circulação sistêmica, foi absorvido. E aí a gente tem uma exceção de uma via onde não existe absorção. Qual seria? Não existe absorção, eu acho que é a parenteral. Parenteral, não. A intravenosa. Exatamente. Então, nós temos um vaso sanguíneo sistêmico. Se a gente pegar nossa, olha o tamanho dessa agulha aqui. Um fármaco e injetar ele diretamente dentro do sangue sistêmico, da circulação sanguínea sistêmica, o local onde ele está sendo administrado é a circulação sistêmica. Então, se a absorção é o fenômeno que transfere o fármaco de onde ele é administrado para a circulação sistêmica, e pela via intravenosa você injeta o fármaco diretamente na circulação sistêmica, não existe essa transferência. Se não existe essa transferência do fármaco, não existe absorção pela via intravenosa, tá? Então, igual a 0 pela via intravenosa. Tá, gente? Então, só para relembrar o que a gente tinha visto na semana passada. E aí, agora, a gente vai começar a falar de algo muito importante, que seria o quê? Biodisponibilidade de um fármaco, que muita gente confunde biodisponibilidade com absorção. São dois parâmetros completamente distintos. E eu nem digo que são dois fenômenos, porque fenômeno é algo que acontece. A biodisponibilidade não acontece. Ela não é um fenômeno que faz alguma coisa. A biodisponibilidade, ela existe. Existir e acontecer são duas coisas diferentes. Agora, a absorção, ela acontece. Então, ela é um fenômeno. Se ela acontece porque ela é o fenômeno que transfere o fármaco do local onde ele é administrado para a circulação sanguínea sistêmica,
E ela também existe. Ela existe porque, se ela acontece, ela existe. É lógico, isso é óbvio e evidente, né, gente? Então, é lógico que também vai depender da via. Se a gente falar da via intravenosa, como eu acabei de dar o exemplo, a absorção ela não vai existir, tá? Mas como um fenômeno, ela é um acontecimento, ela é algo que acontece, né? Um fenômeno que transfere, que faz alguma coisa com o fármaco. A biodisponibilidade não faz nada com o fármaco. Biodisponibilidade é apenas o quê? Um parâmetro de medida. Dizer, o fármaco sofreu biodisponibilidade. Isso é errado. Biodisponibilidade não é um fenômeno. Biodisponibilidade é uma medida. Medida de quê? Medida. A quantidade de fármaco ativo vai. Isso. Aí a gente vai falar, vai continuar, vai explicar direitinho agora para vocês entenderem melhor, tá bom? Medida de concentração. Então, a biodisponibilidade é uma medida de concentração. Não é uma unidade de medida, tá, gente? Porque unidade é o quê? Miligramas por litro, microgramas por litro. Mas ela é uma medida de concentração. Se a biodisponibilidade é uma medida de concentração, ela pode ser um valor, ela pode ser quantificada. Ela pode ser igual a zero, ela pode ser igual a 0,5, ela pode ser igual a 1. E aí, é por isso que a gente diz que a biodisponibilidade é uma medida quantitativa de concentração do fármaco. Mas, para a gente entender, de fato, o que é biodisponibilidade, a gente vai falar o seguinte. Temos aqui o fígado, nós temos aqui o intestino, e nós temos aqui, com licença, eu vou até colocar com outra cor, um vaso sanguíneo sistêmico. Então, lembrem que a gente falou que a circulação que liga o intestino ao fígado é o quê? É a circulação porta. Tá, Bianca. Tá ok. Mas pede para ela voltar assim que ela puder, tá bom? E aí, essa circulação que liga o intestino ao fígado é a circulação porta, não é a sistêmica. Mas aí eu vou desenhar a moléculazinha, ou as moléculazinhas do fármaco que chegaram aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculazinhas do fármaco chegaram no intestino pela via oral quando eles foram ou quando elas foram administradas na forma de comprimido, de cápsula, de hidrogênio, que a gente já viu isso semana passada. E aí, essas moléculas, elas começam a sofrer o quê? Esse processo de transferência do intestino para o fígado.
Então, essas moléculazinhas, isso daqui ainda não é absorção não, tá, gente? A absorção ainda está acontecendo, ela não finalizou. Quando as moléculas chegam no intestino, essas 6 moléculazinhas, elas passam, né? Vamos desenhar 3 do intestino para a circulação porta. E aí elas vão sendo transportadas e vão chegar onde? No fígado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculazinhas chegaram no fígado. E aí, cada uma vai entrando na circulação sanguínea sistêmica. Então, à medida em que as moléculas que chegam no fígado pela via oral vão saindo do fígado e vão acessando a circulação sistêmica, o que é que acontece? Uma molécula chegou aqui. Então, essa molécula já sofreu o processo de quê? Essa primeira moléculazinha que foi transferida do fígado para a circulação sanguínea sistêmica, ela cumpriu aquele caminho que a gente fala o quê? Transferência do fármaco do local onde ele foi administrado para a circulação sanguínea sistêmica. Então, se essa moléculazinha estava dentro do comprimido que a gente ingeriu, ela foi liberada no intestino, passou para a circulação porta. Como, professor, que ela passou? Ou por transporte paracelular ou por difusão passiva simples. Da circulação porta, foi para onde? Para o fígado. Aí vão me ouvindo e prestando atenção no slide, no desenhozinho que eu estou fazendo. Da circulação porta para o fígado, isso ainda não é circulação sistêmica. Então, a absorção ela ainda não aconteceu por total, não. Ela está acontecendo. O fármaco está sendo transferido. Mas a partir do momento em que as moléculas elas começam a acessar a circulação sistêmica, ou seja, chegam na circulação sistêmica, aí sim. Se eu falar dessa primeira moléculazinha azul que eu desenhei aqui, essa molécula ela foi absorvida, porque ela foi transferida da região onde ela foi administrada, via oral, e agora ela chegou na circulação sanguínea sistêmica. Então, ela sofreu absorção. Ela foi absorvida. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Pode falar, Caio. Não, não. Essa eu achei tranquilo. Tá, todo mundo entendeu? Posso passar, pessoal? Aliás, posso dar continuidade? Sim. Beleza. E aí, se a gente for observando, a gente ilusoriamente imagina que todo o fármaco que foi administrado, isso a gente está sempre falando da via oral, lógico, a via oral é a mais importante de todas. A gente imagina que toda a concentração de fármaco, ou a dose que foi administrada, vai chegar na circulação sanguínea sistêmica. Mas a gente precisa lembrar que isso não é real. Por quê? Porque existe o que a gente chama de efeito de primeira passagem. Ou tem muita gente que chama também de metabolismo de primeira passagem. Eu não considero como metabolismo de primeira passagem, porque, por exemplo, se um fármaco chegou no estômago e foi degradado pelo ácido clorídrico, ele não sofreu metabolismo. Metabolismo é um fenômeno realizado por enzimas metabólicas. O ácido, ele degradou a molécula do fármaco, mudou a estrutura da molécula do fármaco,
porque ele reagiu com o fármaco, que também é uma substância química. E essa reação não é uma reação metabólica, é uma reação química. Então, por isso que eu não diria que efeito de primeira passagem e metabolismo de primeira passagem são a mesma coisa. Metabolismo de primeira passagem ocorre quando a molécula do fármaco ela sofre alguma alteração antes de ser absorvida. Agora, vocês já sabem o que é ser absorvido. Ser absorvido quer dizer que o fármaco chegou na circulação sanguínea sistêmica. Antes dele ser absorvido, qualquer coisa ou qualquer fenômeno que acontecer com a molécula desse fármaco que alterar sua estrutura antes dele chegar na circulação sistêmica ou antes dele ser absorvido, a gente pode dizer que esse fenômeno é um fenômeno ou um efeito de primeira passagem. Agora, que tipo de efeito? É uma reação metabólica? Foi feita por uma enzima? Foi uma reação com o ácido clorídrico, uma reação química? O ácido clorídrico destruiu a molécula, por exemplo, da penicilina. Se a gente tomar penicilina G pela via oral, quando ela chega no estômago, ela é totalmente degradada pelo ácido, ela não é resistente ao ácido. Então, ela sofre praticamente 100% de efeito de primeira passagem. E aí ela não consegue ser absorvida. Como assim ela não consegue ser absorvida? Porque para absorção, prestem atenção. Gente, só é absorvido molécula ou moléculas fármaco que não sofre primeira passagem. Então, se a penicilina G, que é um antibiótico, chega no estômago e é degradada pelo ácido clorídrico, ela não é absorvida. Ué, então quer dizer que ela não vai ser transportada para a circulação sistêmica? Ela pode ser transportada, mas ela não é absorvida, porque na farmacologia, a absorção é o fenômeno que considera a transferência do fármaco, do seu local de ação, para a circulação sanguínea sistêmica. Agora, a gente tem que lembrar que entre seu local de ação, não, local de administração. Entre a via de administração e a circulação sistêmica, o fármaco foi administrado e precisa chegar na circulação sistêmica. O fármaco, se eu estou dizendo o fármaco, ele tem que chegar da forma que ele foi administrado, com a mesma estrutura química, com o mesmo formato, com as mesmas características, ele tem que chegar ou sair de onde ele foi administrado e chegar aonde? Na circulação sanguínea sistêmica, sem sofrer nenhum tipo de alteração. Se o fármaco foi administrado, por exemplo, penicilina G, chegou no estômago, sofreu reação com ácido clorídrico, que degradou a estrutura da penicilina G, a penicilina G já não é mais penicilina G. Porque se a estrutura dela foi modificada, a identidade química dela foi modificada. Então, se a identidade for modificada, ela deixa de ser quem é. É como se eu pegasse, por exemplo, a Ana e fizesse um experimento laboratorial com ela. Ana, eu vou simplesmente pegar você, levar você para um laboratório de genética e vou pegar o seu DNA, o seu genoma, e vou modificar toda a sequência do seu genoma. Depois que eu fizer isso, você não vai ser mais você. Por quê? Sua identidade
mudou. O DNA, que expressa o código genético do nosso organismo, é quem determina a cor da nossa pele, as características do nosso cabelo, a cor dos nossos olhos, o tom da nossa voz, todas as características que nós, né, temos em nosso organismo são determinadas pelo nosso material genético. Se eu mudar esse material genético, muito provavelmente, esse material genético vai fazer com que essas características sejam alteradas. Isso a gente pode falar bastante em relação à questão de vírus que sofrem mutação. O coronavírus tem várias cepas. Por que uma cepa é diferente da outra? Muitas vezes porque aquela cepa número 1 sofreu mutação, gerando uma cepa número 2, e essa cepa número 2 é diferente da número 1. É tanto que a gente viu, né, vê agora essas variantes do coronavírus. São aquele coronavírus que a gente conheceu o ano passado? Não. Elas são mais transmissíveis, né? Elas têm um potencial de proliferação muito maior do que a do ano passado, que foi a primeira. E aí ela pode até ser mais letal, não se sabe ainda muito bem, mas já existe uma terceira variante. Existem inúmeras já, mas de todas, existem 3 que já estão sendo bem definidas. E essa terceira variante, o que tem sido visto é que essa terceira variante do coronavírus, ela pode até conseguir ser resistente aos anticorpos produzidos pelas vacinas que a gente ainda um dia vai tomar. Não sei se alguém aqui já tomou. Ou seja, tá vendo que o vírus ele vai sofrendo modificações à medida em que a sua identidade vai sendo modificada? A mesma coisa pode acontecer com um fármaco. Se eu administrar um fármaco com estrutura quadrada e ele chegou no estômago, sofreu uma reação que mudou a estrutura de formato, ou seja, ela passou de quadrada e ficou redonda, ou ficou triangular. Não é o mesmo fármaco que eu administrei antes. Na verdade, eu não posso nem dizer que é fármaco mais. Será que é fármaco? Será que não é? Não sei, vai depender. Se essa substância conseguir promover o mesmo efeito que o fármaco original promovia antes de sofrer esse efeito de primeira passagem, mas a princípio não. Então, gente, efeito de primeira passagem, ou metabolismo de primeira passagem e metabolismo de primeira passagem, ou tudo que acontecer com a molécula do fármaco que mudar a sua estrutura química, ou alterar a sua estrutura química antes dele ser absorvido, porque para ser absorvido tem que chegar aqui, ó, na circulação sistêmica, essa quantidade que foi modificada não é absorvida. Se ela não é absorvida, eu não posso dizer que ela chega na circulação sistêmica. Posso. Porque, por exemplo, penicilina G, ela tem esse formato aqui, quadradinho, vamos supor. Chegou no estômago, a penicilina G agora sofreu uma reação com o ácido clorídrico e ficou com a estrutura assim, ó. Essa não é mais a penicilina G. Isso daqui é o quê? Um derivado ou metabólico, perdão,
do fármaco original. Mas não é igual, ó, isso daqui, são o quê? São diferentes. Então, não posso dizer que isso aqui é penicilina G, esse verdinho triângulo. Eu digo que ele é um derivado, é um metabólito. Mas esse derivado, ele pode chegar aqui no intestino? Lógico. Esse derivado pode ser transportado do intestino para a circulação porta? Lógico. Ou esse metabólito, que foi o que sobrou da mudança na estrutura da penicilina G ou de qualquer outro fármaco, ele pode sim sair do estômago, chegar no intestino, do intestino passar para a circulação porta, da circulação porta passar para o fígado, e do fígado ainda chega de atrivido aqui na circulação sistêmica. Mas essa molécula que antes de chegar na circulação sistêmica, ou seja, antes de ser absorvida, sofreu efeito de primeira passagem, ela pode fazer o que ela quiser. Ela pode sofrer o metabolismo, aliás, ela pode tentar fazer o que ela quiser, mas ela não consegue mais voltar para o seu estado original antes. Antes ela era quadrada, agora ela é triangular. Antes ela era azul, agora ela é verde. Então, se ela não consegue mais voltar a ser quadrada nem azul, ela mesmo que saia do intestino, passe pela circulação porta, pelo fígado e chegue na circulação sistêmica, isso daqui não conta para a absorção do fármaco. Só é absorvido fármaco inalterado. Fármaco que não sofre efeito de primeira passagem. E o que vai junto com o fármaco que foi alterado, vai de, entre aspas, como o povo aqui da minha terra faz, de enxerido. Vai de enxerido. Vai de penetra. Porque vai, mas não vai fazer diferença nenhuma. E por que não vai fazer diferença nenhuma? Porque eu já falei para vocês, inclusive na aula de farmacodinâmica dos receptores, se eu tenho um fármaco com estrutura quadrada dentro da circulação sanguínea sistêmica e o receptor dele tem esse formato aqui, ó, quando ele chegar na circulação sanguínea sistêmica, ele precisa sair da circulação sanguínea sistêmica para se encaixar no seu receptor. Se esse fármaco simplesmente, antes de chegar na circulação sanguínea sistêmica, se transformou, foi transformado por alguma reação químico-metabólica em uma estrutura triangular e de outra cor, a gente, lembrando do modelo chave-fechadura, que eu já falei isso para vocês em aulas anteriores, esse verdinho aqui, mesmo que ele chegue na circulação sanguínea sistêmica, ele não se encaixa no sítio de ligação do receptor. Se ele não se encaixa no sítio de ligação do receptor, como é que ele vai ativar o receptor, ou bloquear o receptor, ou promover sua ação para desencadear o seu efeito? É impossível. Então, por isso, gente, que moléculas do fármaco que sofrem alterações ou efeito de primeira passagem antes da absorção não são absorvidas. Mas, professor, ela não passa do local onde ela é administrada para a circulação sanguínea sistêmica? Passa, mas ela vai passar sem função nenhuma. Para a gente dizer que sofreu absorção, a substância, a molécula, tem que ter uma função, isso para a farmacologia. Ou eu posso até dizer que ela foi absorvida, mas ela não pode ser considerada como fármaco mais. Entendeu? Então, a absorção ocorre para aquela ou para aquelas moléculas que são administradas em determinada via, vamos supor pela via oral, e são transferidas para a circulação sanguínea sistêmica sem sofrer alterações antes
de chegar na circulação sanguínea sistêmica, ou seja, antes de serem absorvidas. Então, se eu administrar 200 miligramas de um fármaco e no estômago 50 miligramas foram degradados pelo ácido clorídrico, sobram 150. Se desses 150 miligramas, somente esses 150 conseguir chegar na circulação sanguínea sistêmica, somente isso daqui vai ser absorvido. E esses 50, mesmo que chegue na circulação sanguínea sistêmica, ele não vai servir de nada, porque ele não consegue se ligar no seu alvo, no seu receptor. Tá todo mundo entendendo? Alguma pergunta? Não, professor, tá tudo bem. Tá? Então, seria basicamente isso. Então, a absorção é isso. Mas eu não estou falando basicamente de absorção, eu estou falando agora de quê? Biodisponibilidade. E o que é a biodisponibilidade? Ué. Só um momento. Meu Deus. Ué, isso aqui não apaga mais, não, né? Bem, isso aqui ficou encrostado no slide. Mas, enfim. Biodisponibilidade. O que é biodisponibilidade? Biodisponibilidade é a concentração do fármaco inalterada, ou seja, aquela que não sofreu efeito de primeira passagem, que chega à circulação sistêmica, após ter sido administrada por qualquer via. Então, se eu administrei 200 miligramas de um fármaco, no estômago eu perdi 50 por conta do efeito de primeira passagem, sobram 150 miligramas. Se 150 miligramas chegam a circulação sistêmica, cento e cinquenta miligramas é o quê? A biodisponibilidade do fármaco. Então, só para a gente diferenciar, a absorção é um fenômeno que transfere o fármaco de onde ele é absorvido, aliás, de onde ele é administrado, para a circulação sanguínea sistêmica. E a biodisponibilidade é a quantidade de fármaco, ou a concentração, ou a fração, concentração, quantidade, são basicamente sinônimos, que chega na circulação sanguínea sistêmica em sua forma inalterada, após ter sido administrada no organismo. Se não foi alterado, pode contar para a biodisponibilidade. Se foi alterado, não conta. Então, aquilo que eu desenhei para vocês, do vaso, a molécula azul, isso aqui é um vaso sistêmico, é a inalterada, e o triângulozinho verde é a alterada. Vamos dizer que quando a gente administrou o fármaco,
conseguiram chegar três moléculas, 4 moléculas do fármaco inalterada na circulação sanguínea sistêmica, mas uma dessas moléculas chegou na sua forma alterada. Essa quantidade aqui, ó, inalterada, é a concentração plasmática sistêmica inalterada do fármaco, que pode ser medida após a administração do fármaco. Então, se eu disser que esse fármaco é um fármaco X, eu digo que 4 moléculas chegaram na sua forma inalterada na circulação sanguínea sistêmica. E desse mesmo fármaco, uma molécula chegou na sua forma inalterada. Essa daqui não conta para biodisponibilidade, enquanto que somente a inalterada conta para biodisponibilidade. Então, biodisponibilidade é a concentração plasmática sistêmica de um fármaco que chega em sua forma inalterada após ser administrado, e a absorção é diferente de biodisponibilidade. A absorção é o fenômeno de transferência do fármaco do local de administração para a circulação sistêmica, ou seja, é aquele caminho que ele percorre, esse fenômeno. Absorção, fenômeno de transferência do fármaco do local de administração para a circulação sanguínea sistêmica. Biodisponibilidade, quantidade ou concentração plasmática sanguínea, plasmática sistêmica do fármaco inalterada que chega após ser administrada, que chega na circulação sanguínea sistêmica. Então, entenderam a diferença entre absorção e biodisponibilidade? A absorção é o fenômeno de transferência e a biodisponibilidade é a quantidade que chega depois da administração. E essa quantidade só é contabilizada para essa quantidade fármaco que não sofreu efeito de primeira passagem. Todo mundo entendeu a diferença entre a absorção e biodisponibilidade? Sim, professor. Pode entender? O Caio, Ana, Beatriz, Analice. Sim, professor. Professor, Oi, Ana. Entendi, professor. eu queria te Pode perguntar, falar. é que eu não sei se o senhor ainda vai falar. Pode falar. Você falou na passada no exercício que deixou, sobre fármacos, né? Que os profármacos, eles são administrados de forma inativa e aí ele só é ativado quando ele chega no sítio onde ele vai agir. Aí, nesse caso, então ele tem 100% biodisponível, esse profármaco? Como que é isso? O profármaco é uma exceção, porque o profármaco ele foi criado pela indústria farmacêutica justamente para usar esses efeitos que mudam a estrutura do fármaco a favor dele.
Porque, por exemplo, lembra da penicilina G que eu acabei de falar? A penicilina G, se ela for administrada pela via oral, ela nem vai ser absorvida e nem vai contar para biodisponibilidade. Pela via oral, ela não é absorvida. Agora, se eu mudar a penicilina G e transformá-la numa estrutura que, quando ela chegar no estômago, ou até mesmo, principalmente no fígado. Gente, o fígado ele tem muitas enzimas. E essas enzimas também fazem efeito de primeira passagem. Então, Ana e todo mundo, vamos ver se vocês conseguem entender. O que é um profármaco? É um fármaco administrado na sua forma inativa. Se ele não sofrer alguma coisa para ativá-lo antes de ele chegar no seu receptor, ele não consegue ativar o receptor. E o que é que ativa um profármaco? Os efeitos de primeira passagem. Então, por exemplo, quando eu tomo um fármaco normal pela via oral, a gente já viu que os efeitos de primeira passagem podem reduzir a absorção e também a biodisponibilidade, a quantidade de fármaco inalterada que chega na circulação sanguínea sistêmica após ser administrado. Agora, se eu tomar um fármaco inativado ou inativo pela via oral, dentro de uma cápsula, quando ele chegar no estômago, ele está protegido pela cápsula. Então, vamos supor que no estômago ele não vai sofrer efeito do ácido clorídrico. Depois do estômago, ele vai para o intestino. Chegou no intestino, ele é liberado, ainda na sua forma inativa. Passou do intestino para a circulação porta, ele vai acessar quem? O fígado, na sua forma inativa. Quando ele chega no fígado, o fígado é tão rico em enzimas que essas enzimas fazem o quê? Convertem essa molécula inativa do fármaco numa molécula ativa. E aí, esse processo de conversão é um processo de primeira passagem, é um efeito de primeira passagem, é o metabolismo de primeira passagem. Entretanto, é um metabolismo bom quando a gente fala de profármaco. Porque o profármaco, diferente do fármaco, ele é administrado na sua forma inativa. E aí ele é ativado por esses efeitos de primeira passagem. E aí isso vai fazer o quê? Vai ser bom. Porque ao invés do fármaco estar chegando no fígado, sofrendo metabolismo pelas enzimas hepáticas e sendo destruído, ele chega no fígado, sofre metabolismo e é ativado. E ao ser ativado, ele chega na circulação sanguínea sistêmica, e isso que chega na circulação sanguínea sistêmica em sua forma ativa é o que conta para a biodisponibilidade, é o que conta para promover o efeito, é o que foi absorvido. A diferença do profármaco, ele é administrado na sua forma inativa e é ativado por metabolismo, geralmente hepático, diferente do fármaco. Isso é bom porque você vai precisar administrar uma quantidade menor de fármaco, sabendo que ele não vai precisar, ele não vai sofrer degradação e inativação, ao contrário, se ele for metabolizado antes de ser absorvido, ele vai ser ativado. Então, se ele vai ser ativado, tá, Ana, sem problema. O importante é que você esteja acompanhando, tá conseguindo acompanhar direitinho? Estou sim, professor. Ótimo, maravilha. E aí ele é ativado, é como se fosse assim, a indústria, gente, a indústria farmacêutica, ela sai buscando estratégia em tudo quanto é lugar. E aí, se ela viu que era ruim um fármaco ser administrado pela via oral,
devido ao efeito de primeira passagem que ele sofre, ela criou o profármaco, que ao sofrer o efeito de primeira passagem, ao invés de ter uma redução da sua biodisponibilidade, perdão, gente, estou sentindo muita dor. Ao invés de sofrer efeito de primeira passagem ruim, ou seja, para ser inativado, ele vai sofrer efeito de primeira passagem para ser ativado, e a indústria farmacêutica pegou isso como um gancho para produzir o profármaco, porque, por exemplo, se eu tiver aqui o fármaco X, 4 moléculas, ele foi administrado na sua forma normal. Não é profármaco, ele é fármaco. Só que somente 2 moléculas chegaram aonde? Na circulação sanguínea sistêmica. Isso daqui é o que foi absorvido, e isso é o que conta para a biodisponibilidade. Agora, se eu tiver um fármaco Y, meu Deus. Que é um fármaco, ele é administrado 4 moléculas, vamos supor, na sua forma inativa. Esse aqui de cima, ó, sofreu efeito de primeira passagem, só 2 moléculas chegaram na circulação sanguínea sistêmica. Então, você tem que administrar ou dar para o paciente o dobro para poder ter a quantidade que você precisa no sangue, porque você tem que considerar o efeito de primeira passagem. Quando eu estou falando de profármaco, o profármaco ele é administrado na sua forma inativa. E aí você administrou 4 moléculas de profármaco. Dessas 4 moléculas que chegaram no estômago ou no fígado principalmente, o fígado é o principal local onde ocorre metabolismo, o efeito de primeira passagem. Eu falo do estômago do ácido clorídrico, mas hoje em dia essa questão do ácido clorídrico ela foi minimizada quando a gente, como é que se diz, a indústria farmacêutica ela começou a produzir as cápsulas, as drágeas, aquelas formas farmacêuticas que conseguem ser protegidas da ação do ácido clorídrico. Então, na verdade, pela via oral, é o fígado o local onde o fármaco já foi liberado da cápsula, já foi liberado da drágea, ou até mesmo do comprimido, chegou no fígado, se tiver enzima que conseguir metabolizar esse fármaco, mudar a sua estrutura, ele sofre efeito de primeira passagem, diminuindo a biodisponibilidade e a absorção. Agora, o profármaco é diferente. Ele já chega no fígado inativo, ou ele chega inativo. E aí, quando ele chega no fígado inativo, as enzimas hepáticas, elas vão fazer o quê? Converter essas 4 moléculas em moléculas ativas. E aí, ao invés de você ter uma biodisponibilidade de 2 moléculas somente, como o fármaco normal, você tem uma biodisponibilidade, de 4 moléculas. Então, a biodisponibilidade do profármaco é maior do que a do fármaco, porque o profármaco sofre metabolismo de primeira passagem no fígado e é ativado. E essa ativação é uma ativação boa, porque ela vai fazer com que a molécula ativa chegue no sangue. E é a molécula ativa quem promove o efeito. Se é ela quem promove o efeito,
É ela quem vai contar para a biodisponibilidade. Entendeu, Ana, a diferença entre fármaco e profármaco? Sim, professor, top. Obrigada. Gostei também, se você tem entendido. Todo mundo entendeu? Ana Alice entendeu? Sim, professor. Ana Beatriz, Caio, Humberto. Vocês entenderam, Caio e Humberto? Larissa de direitinho, entendeu direitinho? A Laura caladinha. Tá aí, Laura? Tô, professor, entendi. Entendeu, meu amor? Matheus, entendeu? Matheus está sem microfone. Então tá. Então, posso passar, né, gente? Pode. Biodisponibilidade e absorção. Agora, a gente vai falar, sabe de quê? Ué, novo slide. Olha só. Eu vou desenhar 2 vasos sanguíneos, tá, gente? Para a gente entender melhor. Vaso sanguíneo sistêmico 1. E esse daqui é o... Oi. O seu slide sumiu aqui para mim. Então tá. Eu vou colocar de novo aqui, rapidinho. Desculpa. Eu acho que é por causa da minha internet também, porque tá bem Não, ruim. mas sumiu para todo mundo. Sumiu para todo mundo. Desculpa. E agora, estão vendo? Agora tá... Tá. Então tá. Eu desenhei, primeiro esse vasinho aqui, sanguíneo número 1. Vaso sanguíneo número 2. E aí eu vou fazer o seguinte. Vamos dizer que nós temos 2 fármacos. Fármaco 1 e o fármaco 2 de novo. Vou desenhar agora de verde. Fármaco 2. O fármaco 1 é administrado pela via oral. Enquanto que o fármaco 2, via intravenosa. A dose que eu administrei do fármaco 1 foi igual à dose que eu administrei do fármaco 2. Então, vamos dizer que no fármaco 1, eu administrei 500 miligramas. E no fármaco 2 também 500 miligramas. Pela via oral, o fármaco 1 vai sofrer absorção ou precisa sofrer absorção para chegar no vaso sistêmico 1, sim ou não? Sim. E aí, qual é o caminho que ele percorre? A via oral, ele vai passar pelo estômago. Isso, vai lá, Ana, vamos lá, bora, gosta, Ana, vamos lá, Ana, vai. Fala aí, qual é o caminho que o fármaco 1 percorre? Acho que ele vai para o estômago, depois vai ser absorvido no intestino, vai passar para a via porta hepática, e aí
ele vai receber essa medicação, esse fármaco, esse medicamento, e vai jogar para a veia cava, para ela cair na corrente sistêmica, eu acho. Vai na corrente sistêmica. E aí, o que é que pode acontecer com o fármaco 1 pela via oral antes de ele chegar na circulação sistêmica? Ele vai sofrer efeito de primeira passagem, pode sofrer no estômago e também no fígado. No fígado. Sabe que ele pode também sofrer efeito de primeira passagem no intestino? Ah, é? Eu pensei que o intestino só absorvesse. Sabe por quê? Já ouviram falar, gente, que o intestino tem a nossa flora intestinal, que muita gente chama de flora, mas na verdade é microbiota intestinal, é rica em bactérias, né? Tem até gente que toma aquele Yakult, que dizem que é bom para a flora intestinal, tem lactobacilos vivos. Aqueles lactobacilos, aquelas proteínas do intestino, liberam enzimas que também podem degradar a molécula do fármaco. Então, olha aí, Ana, Laís, Larissa, Laura, Melissa, Matheus, Humberto, Caio, Hilary, Gabi, Cissa, Bianca, Ana Alice, mais uma vez bem-vinda, Ana Gacês, Ana Beatriz, Alan e Alan. Eu não estou aguentando nem rir. Olha onde o fármaco pode sofrer efeito de primeira passagem pela via oral: estômago, intestino e no fígado. Então, Ana, vamos lá, construindo nosso raciocínio junto com a turma. O fármaco 1 foi administrado numa dose de 500 miligramas, mas chegou no estômago, 50 foi degradado pelo ácido clorídrico. Sobrou quanto de 50? 450. Então, sobrou 450 miligramas no estômago. Ana, do estômago ele passa para o intestino. Lá no intestino, 100 sofreu efeito de primeira passagem. Sobrou quanto? 350. 350 miligramas no intestino. Ana, me diz como é que no intestino o fármaco pode sofrer efeito de primeira passagem? Não sei. Lembra das bactérias que eu acabei de falar? Da flora intestinal? Verdade, desculpa. Elas liberam proteases, enzimas que podem degradar a molécula do fármaco, bem parecido com as enzimas do fígado. Então, vamos lá, Ana. Do intestino, 350 foi para onde? Foi para o fígado. Lá no fígado, 200 foram destruídos pelas enzimas hepáticas. Sobrou quanto? 150. Então, chegou na sua forma inalterada, ou chegaram na sua forma inalterada, na circulação sanguínea sistêmica do fármaco 1, 150 miligramas. Aí você diz, professor, lembra da janela terapêutica? Se era para eu tomar 500 miligramas e o coitado do fármaco foi recebendo tapa na cara, tiro, bala perdida, facada, atropelamento, o diabacete, que nem o pessoal daqui do Nordeste fala, e só chegaram 150 miligramas na circulação sistêmica, o que foi que aconteceu com a concentração plasmática na janela terapêutica? A concentração plasmática era para ter sido de quanto? De 500, né, Ana? Porque eu administrei 500, não é isso? Sim. Mas foi de quanto? 850. Então só fez isso, ó.
Atingiu o máximo de 150. Esse máximo de 150 que você está vendo aí na janela terapêutica, Ana, vai fazer efeito ou não vai fazer efeito? Mas sim. Por quê? Não tenho certeza, mas eu acho que as indústrias farmacêuticas já sabem que ele vai sofrer metabolismo de primeira passagem. Então, Exatamente, mas esquece, você já está adiantada demais, já está mais lá na frente. Mas esquece isso aí e imagina, olhando para esse gráfico, que a curva desse fármaco obedece isso na janela terapêutica. Olha para essa curva aí, 150 miligramas. Você acha que o efeito terapêutico vai ser observado com 150 miligramas? não vai, não. Bianca Não falou vai que não não, vai. professor. Perfeito. Por que não? Por que não? Por que não? Porque não chegou na concentração para atingir o efeito terapêutico. Meu Deus, parabéns, 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 parabéns. Deus te abençoe. Muito bem. Oi, Larissa. Professor, talvez Oi, por lá. isso que ele tenha que ser tomado com mais frequência, tipo assim, de 8 em 8 horas, para talvez chegar no nível que ele tem que ser E atingido? isso tem a ver um pouco, mas nem tanto. Mas eu vou te falar depois. Depois você vai entender. Depois, olha, vai juntar. Gente, olha, vai juntar tudo na cabecinha de vocês, um quebra-cabeça, que vocês vão dizer, meu Deus, aquilo com aquilo que o professor, meu Deus, que professor chato, ele fala demais, mas, gente, eu falo, porque tudo, uma coisa está ligada com a outra. Quando vocês juntarem o quebra-cabeça, você faz assim, ó, plim! Vocês vão tirar 10. Vão passar com média 10, porque todo mundo vai entender perfeitamente. Vocês vão ser ótimos farmacologistas, na verdade, dentro da profissão de odontólogos, porque vocês vão aprender farmácia. Aliás, vocês já estão aprendendo. Então, se eu olhar para essa janela terapêutica aqui, eu administrei 500 do fármaco, só que só 150 chegou na circulação sistêmica e não atingiu a concentração mínima para o efeito terapêutico. Se não atinge e nem ultrapassa, o efeito não é observado. Isso aqui é o quê? Subterapêutico. Mas a indústria farmacêutica, como a Ana, que já está bem adiantada já, depois que ela falou isso, a indústria farmacêutica, gente, ela não é burra. Ela sabe que se esse fármaco 1 for administrado numa dose de 500 miligramas, 50 vai ser eliminado ou destruído no estômago, 100 serão destruídos no intestino, sobrando só 350. E lá no fígado, de 350, 200 foram destruídos, degradados, mudados, metabolizados no fígado, só sobrou 150. Então, a gente sempre imagina que o que a gente toma, ou seja, a dose que a gente toma, é 100% do que o nosso organismo precisa para que isso faça isso. Ultrapasse a concentração mínima para o efeito terapêutico. Mas a indústria farmacêutica é inteligente. Gente, eu falei para vocês, em torno de quantos anos uma molécula que é descoberta até chegar na prateleira da farmácia demora para chegar com tantos estudos? Quem lembra? Pode chutar. Então, uns 10 anos? Exatamente. Bianca, você acha que em 10 anos
A indústria farmacêutica não vai estudar isso que eu estou falando aqui, não. Ou vai estudar? É claro que vai, ela vai tentar criar vantagem, né, em cima disso. Exatamente. Ela vai querer fazer o quê? Eu vou perder fármaco, não sei o quê. Vou perder, vou. Mas se eu perder, vamos supor, eu preciso de 500 miligramas. Na verdade, eu administrei 500 miligramas. E eu perder ao ponto de chegar só 150 na circulação sanguínea sistêmica, ou seja, biodisponibilidade do fármaco 1 é quanto, Ana? 150, professor. Exatamente. Bianca, também, todos vocês. Se 150 chegaram dos 500 que foram administrados, é porque isso foi proposital. A indústria farmacêutica, durante aqueles 10 anos que ela levou para fazer o quê? Para simplesmente, como é que se diz? Estudar tudo do fármaco. Para fazer o quê? Para dizer, vamos colocar na prateleira da farmácia uma coisa que funcione, que a gente gaste o que a gente tem que gastar, o menos que a gente pode gastar. A indústria farmacêutica sabe o seguinte, que o fármaco 1, sendo administrado em 500 miligramas, a gente imagina que esses 500 miligramas são 100%. Mas a indústria farmacêutica, previamente, antes da substância ser aprovada para ser comercializada na farmácia, ela já sabe que essa substância, pela via oral, vai sofrer efeito no estômago, no intestino, no fígado, vai sobrar só 150. Então, ela não pode imaginar e nem deixar que somente 150 cheguem na circulação sistêmica e que esses 150, quando chegarem na circulação sistêmica, não façam efeito. Não façam efeito por quê? Porque estão abaixo da janela terapêutica. Como a Bianca falou, abaixo da concentração mínima para o efeito terapêutico. A indústria farmacêutica ela é tão mirabolantemente inteligente que ela sabe que esses 150 que chegam na circulação sanguínea sistêmica depois de todos esses efeitos de primeira passagem, ou seja, a gente tinha 500, sobrou 150, então 350 foram embora. Então ela sabe que esses 150 que a gente conta como esses 150, na verdade, é que são os 100% que a gente precisa e não os 500 que foram administrados. Porque, como a própria Ana Garcês falou, eles já consideram isso. Eles já consideram o quê? Que quando administrar, vai ter perda. Então, se vai ter perda, vamos colocar uma quantidade a mais, considerando que uma parte vai ser perdida e o que chegar, vai chegar menos. Mas vamos fazer com que esse menos que chegar faça efeito, e um efeito duradouro, um efeito desejável. Então, esses 150, na verdade, não vão ficar aqui, não. Ó. Se eu for falar de forma esquemática, que esses 150, perdão, são, na verdade, os 100% que a gente precisa para o efeito,
Então, quando essa substância chegar lá, ó, 150 miligramas não vão ficar abaixo da janela terapêutica, não, vão ficar dentro da janela terapêutica. Então, na verdade, esses 150 são os 100 que a gente precisa, e não os 500 que foram administrados antes, porque eles sabem que vão haver essas perdas no meio do caminho. Tá? Então, pela via oral, geralmente, a quantidade de fármaco que é administrada é maior do que a necessária para promover o efeito desejado. Como a gente está vendo aqui, a gente administrou 500, mas a gente só precisa de 150. Só que se eu preciso de 150 e administrar 150, quando administrar 150, que isso aqui passar pela corrente sanguínea sistêmica, isso vai ficar o quê? Zero. Então, a indústria farmacêutica acaba colocando dentro do comprimido, da cápsula, da dragem, ou do xarope, ou da forma farmacêutica que tiver do ser, mais fármaco para considerar essas perdas. E os 100% que são necessários para promover o efeito são exatamente esses que chegam na circulação sanguínea sistêmica. Tá? Agora eu faço uma pergunta para vocês todos e todas. Eu falei em cima da via oral. A via oral é a via que mais, ou se não, não. É a via que mais exerce efeito de primeira passagem sobre os fármacos. Se eu pegar agora um fármaco, em vez de administrar ele pela via oral, administrar 500 miligramas desse fármaco pela via intravenosa, eu vou até fazer, sabe o quê, gente? Apagar isso aqui, ó. Eu estou falando do fármaco A sendo administrado por duas vias diferentes. Fármaco 2. Aliás, fármaco 1, perdão. Aqui ele foi administrado pela via oral e aqui pela via intravenosa. Pela via oral, eu preciso administrar 500 para ter 150 para promover o efeito biodisponíveis, biodisponibilidade de 150. Mas se eu pegar uma agulha e furar o meu vaso e injetar 500 miligramas do fármaco 1 por essa via intravenosa, esses 500 miligramas aqui vão sofrer efeito de primeira passagem se eles forem administrados pela via intravenosa, gente? Não. Não. Não, exatamente. Então, olha quanto eu administrei. A mesma quantidade que eu administrei pela via oral, 500. Mas eu não preciso de 500, eu preciso só de 150. Só de 150 quando você administra pela via oral. E aí, o que acontece? Essa quantidade, 500 miligramas, ela vai ser uma quantidade que vai conseguir promover efeito, sim ou não? Levando em consideração a janela terapêutica que a gente acabou de desenhar aqui. Reformulando a pergunta. Se pela via intravenosa eu pegar o mesmo fármaco 1 e administrar 500 miligramas dele, a mesma quantidade que eu administrei pela via oral,
Você acha que, olhando para a janela terapêutica desse fármaco que está aqui, ó, esses 500 miligramas que eu injeto dentro do vaso, eles vão promover efeito terapêutico, sim ou não? Eu acho que vai ser em excesso. Ele pode exercer o efeito terapêutico, mas vai aumentar a chance de toxicidade. Eu também acho. Parabéns. Gente, desculpa, viu? Porque eu fico tão emocionado quando eu vejo vocês aprenderem, que eu fico assim, nossa, olha, vocês não imaginam, eu adoro, adoro, nossa, isso é um sonho para mim, quando eu vejo que meus alunos estão aprendendo. Olha, eu só preciso de 150 miligramas de biodisponibilidade desse fármaco para ele promover o efeito terapêutico. Só que eu estou administrando um fármaco pela via intravenosa e na mesma quantidade que eu administrei pela via oral. Se pela via oral 150 miligramas veio até aqui, ó, o que é que pode acontecer se eu administrar a mesma quantidade pela via intravenosa? Ó, isso aqui é o quê que eu estou preenchendo? A concentração que faz o quê? Efeito tóxico? Efeito tóxico. Por que que essa concentração faz efeito tóxico? Porque tudo que precisa de 50%, 150, vai administrar 150. Porque não vai ter questão de primeira passagem, eu acredito. Isso. Mas assim, Aninha, olha só. Olha para essa janela terapêutica aqui, que eu estou desenhando. Eu sei que está uma loucura aqui. Mas esses 500 aqui, eles promovem efeito tóxico, de acordo com o conceito de janela terapêutica, por quê? Quem sabe me dizer? Por que é que 150 miligramas promove um efeito terapêutico quando a gente olha essa janela terapêutica aqui? A Bianca falou anteriormente. Essas linhas tracejadas, gente, aqui, são o quê? A de baixo é o quê? Concentração mínima para o efeito terapêutico. E a de cima é o quê? CM Concentração máxima, né? máxima para um efeito tóxico-terapêutico. Terapêutico. Tá. É para terapêutico. Tóxico, Efeito não? tóxico. Porque se eu ultrapassar essa concentração máxima, eu vou começar a observar efeito tóxico, não é isso? Essa linha é um efeito bom, né? Depois disso que é tóxico, né? Exatamente. Entre a CMT e a CME é janela terapêutica, é bom. Abaixo da CME é subterapêutica, não faz efeito. E acima da janela terapêutica, acima da CMT, causa efeito tóxico. Então, olha, tá vendo que duas vias de administração, oral e intravenosa, administrando o mesmo fármaco, na mesma quantidade, mas por duas vias diferentes. Eu posso, por uma via, ter o efeito do fármaco sendo observado de maneira desejável, ou seja, terapêutico, mas por outra via, o que é que vai acontecer se eu administrar pela via intravenosa o fármaco 1 na dose de 500 miligramas com o paciente pela via intravenosa? O que é que vai acontecer de acordo com a janela terapêutica? Vai dar um efeito tóxico, né? Efeito tóxico. E por que é que esse efeito tóxico, de acordo com a janela terapêutica, é observado? Porque ele ultrapassou a dose máxima de. Maravilha, Ana. Parabéns, parabéns, gente, parabéns. Olha, vocês são maravilhosos. Parabéns, parabéns, parabéns.
Vocês são demais. Uma turma pequena, participativa, que me dá feedback. Ai, gente, eu fico muito feliz. Até minha dor está passando. As minhas dores estão passando. Ana, eu nem te falei. Semana passada eu estava com pneumonia. Essa semana, estou até aqui com atestado. Ó. É porque não dá para mostrar direito por conta do fundo de tela. Eu estou simplesmente com lombalgia intensa na coluna. Eu acho que foi porque eu tossi muito semana passada por conta da pneumonia, né? E aí eu tive esse problema de coluna. Eu estou de atestado. E estou aqui, eu estou... Exatamente. Olha meu pescoço. Nossa, professor, melhores. A minha amiga, quando teve também, ela ficou com muita dor na coluna também. Porque ela tossia Então, muito. eu estou aqui com o meu pescoço com... Já ouviram falar em salompas, né? Salompa. Eu coloquei esse adesivo aqui, ó, no pescoço e também coloquei nas minhas costas inteiras. Minhas costas estão todas aqui. Lógico que eu não vou tirar a roupa para vocês. Mas, assim, ai, agora deu um pouquinho. Eu tô tão feliz que até a dor aliviou. E vocês vão entender por que quando a gente fica feliz, a dor, às vezes, ela diminui quando a gente for estudar para P2. Tá? Gente, mas antes de chegar na P2, é isso que eu queria dizer para vocês. Nossa, estou maravilhado por saber que vocês conseguiram entender. Agora, só que eu queria saber o seguinte. Vamos lá. Olha só. Eu estou vendo que nós temos 17 participantes. Na verdade, nós temos 14, né? Melissa, você pode me responder se você está entendendo, meu amor? Estou sim, professor. Vamos lá, eu vou de um por um, viu? Ana Beatriz Bandeira, está entendendo, Ana? Sim, professor, tá tudo certinho. Tudo certinho, nenhuma dúvida. Não. Ana, eu sei que tá, né, Ana? Sim, professor, obrigada. Analice, fala comigo, Ana. Me dá um feedback, por favor. Oi, professor. Eu consegui entender. Consegui pegar legal. Ah, que maravilha. E o bom é que foi um assunto que eu já tinha visto antes também. Então, eu não vim com a cabeça... Que maravilha. Eu vi que você fazia, eu soube que você fazia outro curso em outra instituição. Você já tem uma certa base, né? Então, isso é maravilhoso. Tá, olha, gente, eu vou dar, como a turma é pequenininha, eu vou perguntar a cada um. Eu vou parar um pouquinho aqui. E aí, rapidinho, gravando, eu acabei de falar, mais uma vez, do fármaco 1 sendo administrado por duas vias, uma a via oral e a segunda a via intravenosa. Aí eu faço uma pergunta. Vocês acham que a dose de um fármaco administrada pela via oral tem que ser maior ou menor do que a dose de um fármaco administrada pela via intravenosa? Maior, eu acho, né? Porque Muito maior. A gente viu que a gente só precisa de 150 e administrou 500. E quando a gente administrou 500 pela via intravenosa, a gente teve efeito tóxico. Então, a via intravenosa tem que ter o quê? Uma dose menor. Então, já anotem aí no caderno de vocês. Fármacos administrados por vias parenterais, geralmente vias que sofrem pouco efeito de primeira passagem, eles são administrados em menores doses, uma quantidade menor. Agora, quando é administrado pela via oral, a dose administrada tem que ser, na maioria das vezes, uma dose alta, porque considera esse efeito de primeira passagem. Todavia, a biodisponibilidade, ou seja, aqueles 150 que chegaram lá na circulação sistêmica, são a quantidade ideal para promover o efeito terapêutico, porque aqueles 150 conseguiu ultrapassar
a concentração mínima para o efeito terapêutico dentro da janela terapêutica. Então, 150 de um fármaco, é a biodisponibilidade e é a quantidade que a gente considera como 100% necessário para promover o efeito. Agora, se a gente for administrar pela via intravenosa, que é direto no vaso, a gente tem que administrar 500, 400, 300 ou só 150. O que vocês já acham? Pode repetir, por favor? Eu não peguei aqui. Então, fármaco 1, a gente viu anteriormente que pela via oral a gente administrou 500, foram perdidos 350, sobrando 150 na circulação sistêmica. E esses 150 são, na circulação sistêmica, no vaso sistêmico, a quantidade necessária para promover o efeito. Pela via intravenosa, você acha que você tem que administrar mais ou menos? Vocês já falaram que é menos, né? Mas quanto? Eu acho. Se a gente sabe que 150 do fármaco 1 é a quantidade necessária para promover o efeito desejável dentro da janela terapêutica, pela via intravenosa, que não tem absorção, a gente precisa administrar quanto? 500, 400, 300 ou 150? Acho que 150. Exatamente. Pela via intravenosa, você administra exatamente a quantidade necessária para promover o efeito. Porque na via intravenosa não existe efeito de primeira passagem, não existem perdas. Então, a via intravenosa tem essa vantagem. A dose tem que ser menor, você gasta menos, mas, ao mesmo tempo, é uma via que dói, é uma via irreversível. Uma vez que você injetou na veia, já era, o fármaco está no organismo. Ele só é eliminado agora quando for sair pelos rins, pela urina, por exemplo. Entendeu? Existem inúmeras desvantagens da via intravenosa também, tá? Mas aí, só para falar para vocês mais um pouquinho sobre Professor, o Rivotril, eu já ouvi falar que se você tomar, dependendo da dosagem que você toma, ele também é reversível, isso é verdade? Dose e dosagem são duas coisas. Isso. Fala de novo, por favor. Porque eu ouvi falar que o Rivotril, dependendo da dose, ele também é reversível, mesmo sendo via oral. É verdade? Reversível como? Tipo assim, de não conseguir voltar caso a pessoa tome uma dose muito grande. Fazer limpeza, lavagem. Reversível ou irreversível? Irreversível, não tem como você tirar depois. Por exemplo, a pessoa tenta se matar tomando Rivotril, aí não tem como fazer lavagem estomacal. Tem sim. Tem como você fazer lavagem estomacal antes do fármaco sair do intestino e entrar na circulação porta, tá no trato gastrointestinal, tem como você fazer lavagem gástrica, independentemente do fármaco. Entendi. Ele é irreversível no momento em que ele cai na circulação sistêmica. Irreversível não. Ele não consegue ser removido por alguma técnica, por exemplo, lavagem, alguma coisa assim. Entendeu? Quando ele chega na circulação sistêmica, já era. Mas enquanto ele está pela via, dentro do esôfago, estômago, intestino, não foi absorvido ainda, você pode fazer lavagem gástrica. Já ouviu falar em carvão ativo, carvão ativado? Já ouvi falar, mas eu não sei como que funciona. Carvão ativado é um comprimido que você compra na farmácia, inclusive é muito bom, todo mundo tem em casa. Você compra, que às vezes a gente toma um medicamento de forma acidental, ou até mesmo uma criança. Cachorro também já vi. Cachorro, exatamente. Se você tomar, por exemplo, um comprimido de Rivotril agora, e se arrepender que tomou, pega o carvão ativado, porque para fazer a lavagem gástrica você tem que ir para o hospital, né? Mas até 4 horas, em média, depois que você tomou, 4 horas não,
Vamos botar 1h30, que ele é absorvido rapidamente. Até 1h, 1h30, se você tomar o carvão ativado ele é como se fosse um imã. Tá aqui o Rivotril e o carvão ativado. Lá no estômago, vamos supor. O Rivotril está no estômago, você se arrependeu de tomar, aí você vai com o carvão ativado, comprimido de carvão ativado, vai fazer o quê? Ó? Se liga no Rivotril. Forma uma molécula tão grande, um complexo tão grande, que esse complexo, quando chegar no intestino, não consegue passar do lúmen do intestino para a circulação porta, porque é muito grande. Nem por transporte paracelular, nem por difusão passiva, nem por nada. Então, é eliminado nas fezes. O bom da via oral é isso. Ela é reversível na maioria dos casos. Você consegue ou fazer lavagem gástrica ou usar carvão ativado para poder impedir que a substância seja absorvida para a circulação sistêmica, ok? Isso ajuda em comida gordurosa, carvão ativado? Porque eu acho que o meu pai, ele faz uma mistura de carvão de verdade quando ele passa mal. Toda vez a mesma briga, porque ele cisma que comer carvão com água faz algum sentido. Mas ele toma carvão com água para quê? Toda vez que ele passa mal, tipo assim, ele comeu uma comida, ele acha que ele intoxicou, aí ele vai e toma carvão com água. Ai, Juro. Eu tô com uma dor que eu não aguento nem. É porque, assim, depende da substância. Tadinho, porque ele é muito humilde com essas coisas, ele não sabe, coitado. Depende da substância. Porque, assim, às vezes tem nutriente da gordura, alimentação, proteína, carboidrato, que você comeu tanto, ou você comeu uma quantidade, que mesmo que você tome o carvão ativado, o carvão ativado impede de ser um pouco absorvido, mas não tudo. Mas o carvão ativado, ele não deve ficar sendo, como é que se diz, utilizado assim, de forma aleatória, não, porque ele desregula, como é que se diz, a flora intestinal, viu? Ele pode causar problemas sérios no intestino, inflamação e tudo mais. Então, tomar somente quando for uma suspeita de intoxicação ou a pessoa que resolveu tomar a decisão de se suicidar pela via oral, o carvão ativado ele ajuda muito. É muito importante que vocês tenham em casa aí, tá? Só para a gente finalizar nesse intervalo, biodisponibilidade. Pela via oral, a gente já entendeu. Agora, via venosa. Se você administra pela via intravenosa aquele mesmo fármaco e você sabe que você só precisa de 150 dentro da circulação sanguínea sistêmica, aquela injeçãozinha tinha 150 miligramas. E aí você vem aqui, ó, injeta dentro do vaso. 150 miligramas estão agora na corrente sanguínea, na lista, preciso passar mal. Ai, 150 miligramas agora foram injetados pela via intravenosa, estão dentro da circulação sanguínea sistêmica. Esses são 100% necessários para o efeito terapêutico. Tá, gente? Aí vocês me dizem uma coisa. Perguntas. Pela via intravenosa, eu administrei aquele fármaco
Houve esse fármaco 1 pela via intravenosa foi absorvido? Quando você injeta ele na circulação. Então, a absorção pela via intravenosa existe ou não existe? Não. Então, uma característica da via intravenosa não ocorre e você injetou a quantidade necessária ou 100% necessária para promover o efeito. Esses 150, que são 100%, é um valor de quê? De absorção, qual parâmetro? O 150, que é a fração ou a concentração que chega na circulação sanguínea sistêmica após ser absorvido ou após ser administrado, sem sofrer alteração, isso é o quê? 150 me diz, é o quê? Ele representa o quê do fármaco? Hein, Ana? Eu não sei, eu ia falar biodisponibilidade. Mas É biodisponibilidade. Então, pela via oral, a gente não teve absorção, mas tem biodisponibilidade. Então, vocês estão vendo que a absorção e a biodisponibilidade são diferentes? A absorção é o fenômeno de transferência para a circulação sistêmica e biodisponibilidade é a quantidade que chega no sangue inalterada. Essa quantidade, pela via intravenosa, ela vai chegar. Ela só não vai ser absorvida, mas ela vai chegar. Então, pela via intravenosa, a biodisponibilidade, na maioria das vezes, não, sempre. É de quantos por cento? Quando você injeta um fármaco pela via intravenosa, quantos por cento ele vai estar biodisponível? 100. 100%. Então, via intravenosa. 1, não faz absorção, o fármaco não precisa ser absorvido. 2, biodisponibilidade é igual a 100%. E aí é importante vocês lembrarem a diferença entre absorção e biodisponibilidade. Agora, pela via oral. Só para a gente finalizar para ir para o intervalo. Eu administrei 500. Mas só a biodisponibilidade foi de 150 miligramas. Isso daqui foi 100% administrado. Foi o que eu administrei no total. E sobraram 150. Pela via oral, a biodisponibilidade vai ser igual a 100%, maior que 100% ou menor que 100%? Menor que 100%. Menor que 100%. Então, a biodisponibilidade ela é igual a 100% pela
via intravenosa e ela é menor que 100% por outras vias. Exemplo, via oral. Porque aqui você precisa administrar mais, uma quantidade maior que a biodisponibilidade. Então, todo mundo entendeu a diferença entre biodisponibilidade e absorção? Também dá um sinalzinho de... porque, vamos. Todo mundo entendeu. Absorção, biodisponibilidade, diferença. Entenderam que o porquê que não ocorre absorção pela via intravenosa. Entenderam que pela via intravenosa a biodisponibilidade sempre vai ser de 100%. Entenderam porque por outras vias que não sejam intravenosa, a biodisponibilidade vai ser menor que 100%. Menor que 100% porque por outras vias, principalmente via oral, a gente tem efeito de primeira passagem. Se tem efeito de primeira passagem, diminui a biodisponibilidade. Mas aí só para... Meu Deus, eu sempre falando isso. Juro para vocês que eu vou finalizar agora para dar um intervalo. Eu falei que os 150 que chegam equivalem a 100% necessário para promover o efeito. Mas isso é diferente da dose se eu administro 500 miligramas, esses serão 100%, mas não serão 100% necessário para promover o efeito. Porque o 100% necessário para promover o efeito é a biodisponibilidade. Mas é 100%, porque foi isso o máximo que foi administrado. Então, pela via intravenosa, a biodisponibilidade é igual a 100%, e por qualquer outra via é menor que 100%, porque, levando em consideração a quantidade que é administrada, o que chega na circulação sanguínea sistêmica em sua forma inalterada é menor do que foi administrado, ou seja, menor que, nesse caso, 500. Então, pela via intravenosa igual a 100, por outras vias menor que 100. Todo mundo entendeu? Sim, professor. Beleza. Gente, eu vou